Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. E hoje eu estou aqui com a doutora Poliana Seabra, médica especialista em emagrecimento, reposição hormonal e tratamento inteligente de hormonal, né? De tratamentos hormonais inteligentes. Poliana, cara, que legal, um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. Nossa, e a gente tá aqui cheio de perguntas para você hoje, tá preparada? Vamos lá. Vamos lá. Poliana, você escolheu a carreira de médica, por que te influenciou a entrar para medicina quando você foi mais jovem, algo que te impulsionou? Então, medicina é a minha segunda graduação. Antes da medicina, eu fiz fisioterapia, trabalhei por alguns anos como fisioterapeuta na área de reabilitação esportiva e eu sentia que eu podia fazer mais pelas pessoas. Além disso, medicina sempre foi uma realização pessoal. E aí eu decidi, um momento da minha vida, eu decidi parar tudo e me dedicar ao curso de medicina. Passei no vestibular e fui fazer o curso de medicina. Que legal. E você buscou alguma especialização na área da medicina que você se identificou mais, que hoje você fala assim que, cara, hoje eu domino esse assunto da medicina porque eu me identifiquei e eu ajudo hoje muitas pessoas com esse problema, com essa especialização? Então, quando a gente entra na faculdade, a gente quer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Cada matéria, cada estágio que você passa, você vai, nossa, eu gostei muito disso, eu não gostei daquilo. Mas aí a vida vai te levando para alguns caminhos. Então, digamos que a área que eu trabalho hoje, que eu escolhi para trabalhar, tem muita relação com a minha vida pessoal, né? Pelas, sei lá, as doenças que eu vim apresentando ao longo do tempo, eu fui descobrindo alguns diagnósticos. Uhum. E aí isso foi me levando para a nutrologia, que é uma das áreas que eu trabalho hoje. Bacana. E nutrologia, hoje, você, através da nutrologia, você descobre que tem vários problemas hormonais que são desencadeados através da alimentação. Você acha que a alimentação é fundamental para a questão das doenças hormonais? Tem uma relação direta ali, muito próxima, sim, com as doenças de origem hormonal. E a questão da idade também é um fator muito importante, né? Da idade é importante para apresentar problemas hormonais. A mulher, quando ela chega em alguma idade, tem algum tipo de problema hormonal que é comum? Todos nós, né? O corpo vai envelhecendo de uma forma geral. Então, a produção de alguns hormônios, principalmente os hormônios sexuais, masculinos e femininos, eles vão diminuindo com o tempo. A gente fala que a mulher, ela entra ali na menopausa. Então, ela para de produzir em determinada fase da vida alguns hormônios. O homem não, né? Não é do mesmo jeito. Então, no caso do homem, é como se fosse diminuindo, não para. Então, tem uma diferença ali. Mas, nos dois, tanto no homem quanto na mulher, vai acontecer uma diminuição de várias coisas, né? O intestino envelhece, a pele envelhece, o cabelo envelhece. É uma causa natural, né? É natural do envelhecimento, mas boa parte desse envelhecimento de outros sistemas é decorrente da queda dos hormônios que vem com o tempo. Questão da idade mesmo, né? E tem alguma forma da mulher ela poder, quando chegar numa certa idade, ela poder se preparar ou achar que, tipo, agora que eu tô chegando nessa certa idade, eu preciso mudar alguns hábitos? Ou é algo assim que não tem o que fazer e que você tem que pensar mais na questão de um tratamento mesmo? Olha, essa pergunta é muito polêmica, porque assim, as pessoas acham que elas só precisam aderir a um estilo de vida saudável ou melhorar alguma coisa em determinada fase da vida. E isso deveria acontecer desde sempre, né? Para você prevenir uma série de coisas, série de problemas que você possa vir a ter, né? E talvez chegar em alguma fase da vida né, a fase mais avançada da vida, com mais qualidade, né? Com mais autonomia, com mais independência, né? Com menos dores, né? Dores articulares, dores musculares, menos doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, tudo isso a gente às vezes só para pensar quando já tem o problema instalado. Que é o que a gente vê também a questão da obesidade, né?
Que as pessoas, elas não se preocupam muito com a alimentação e quando elas descobrem... A obesidade também é desencadeada por problemas psicológicos. Tem alguma coisa a ver, obesidade, com questão de emocional ou psicológico? Ou é Tem só tudo. alimentação? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Essa ideia de que você só ganha peso, sei lá, se você comer muito, não é bem assim, tá? Lógico, existe um fator genético ligado ali na obesidade, mas o fator mental, psicológico é determinante. Precisa ter uma mudança de mentalidade. Normalmente, assim, as pessoas que têm obesidade, elas têm um problema emocional para ser cuidado, para ser tratado, né? Às vezes tem trauma na infância, tem uma história de abuso, sempre tem uma questão psicológica envolvida dentro da história da obesidade. Tanto que pessoas que fazem cirurgia bariátrica, né, mesmo após a cirurgia, elas ganham peso novamente, né? Porque assim, apesar do estômago estar pequeno, né, as escolhas alimentares ali continuam sendo ruins, a falta do exercício continua existindo, a cabeça continua ansiosa, nível de estresse, etc. Então, você acaba retomando o peso. Lógico, né? A obesidade, ela é uma doença metabólica. Então, existe ali um distúrbio do centro da fome e da saciedade. Não é só uma questão de, tipo, falta de vergonha na cara, preguiça. Não é isso, entendeu? A pessoa não é obesa porque ela come muito. Ela come muito porque ela tem obesidade. É diferente, tá? Então, assim, quando falar, não quero tomar remédio, não preciso tomar remédio, vou só fazer exercício e vou fazer dieta. Tudo bem, é a base do tratamento da obesidade. Mas, muitas vezes, você vai precisar corrigir uma série de outros fatores que estão bagunçados. Esses distúrbios hormonais que vão acontecer na obesidade, essa questão do centro da fome e da saciedade ter uma alteração ali, questão da fome emocional, intestino que tem mais bactéria ruim do que bactéria boa, né? A obesidade, o tecido gorduroso, ele inflama o corpo de uma forma geral. Então, tudo isso precisa ser abordado. E, às vezes, só a dieta e o exercício... Não resolve. Não resolve. Na verdade, até resolve, mas, assim, vai demorar muito e vai chegar um momento que, opa, eu preciso de um empurrãozinho, preciso do remédio ali para poder dar conta, porque às vezes a pessoa sozinha, ela tá tão inflamada, tão fadigada, os hormônios estão tão bagunçados, o metabolismo tá tão bagunçado que ela não consegue. Nossa, isso é bom, porque na internet hoje tem tantas pessoas que estão lá só para comentar, para julgar as pessoas que estão acima do peso, né? E você trazer que a obesidade, ela não é só uma questão de vergonha na cara, uma boa alimentação, uma educação alimentar, é questão de saúde mental também, né? Sim, tem um componente psicológico envolvido, né? Sem dúvida. Porque a pessoa não come só porque ela tá com fome, né? Exatamente. Se fosse assim, comia só frango com batata doce. Concorda? Então, nem sempre é por isso, né? Eu até fiz uma postagem há um tempo, falei que a pessoa que tem obesidade, ela come as emoções. Então, assim, se eu tô triste, eu como. Se eu tô estressado, eu como. Entendeu? Hoje eu vou comemorar não sei o que, eu como. Então, a comida vira uma fonte de prazer. É uma busca por prazer o tempo inteiro através da comida. Então é muito importante, antes de tudo, de cuidar da obesidade, só na questão da estética, alimentação, também procurar cuidar da saúde mental para você tirar, às vezes descobrir que você tem algum tipo de trauma que você não sabe, né? E tentar, através disso, também tratar, né, a obesidade. Tanto que um acompanhamento psicológico, ele é fundamental para quem está fazendo o tratamento da obesidade, né? Então, assim, terapia é muito importante e é um fator primordial. Bacana. Faz toda a diferença. E você, como médica que é especializada nessa questão hormonal, você é mais procurada no seu consultório com quais tipos de assunto? Qual é o seu público, assim, o seu público-alvo, o seu público que mais te procura? As pessoas me procuram muito para fazer terapias hormonais, reposição hormonal, né? Até porque esse é o meu foco de trabalho, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Para tratamento de lipedema, de endometriose e para emagrecimento também. Lipedema. Então, são os focos
da minha área de trabalho. O lipedema seria o quê, no caso? É um tipo de problema hormonal? É um tipo de problema hormonal, porém ele é muito confundido com obesidade. É uma doença, né, do tecido gorduroso também. Só que, eu não sei se você já viu, normalmente aquela mulher que ela tem a cintura mais fina, tem ali, não tem muito uma gordura na região do abdômen, mas tem o quadril bem largo, né, as coxas bem grossas, a panturrilha. Às vezes tem até aquele, a gente chama de sinal do garrote. Não sei se você já ouviu falar, aquela panturrilha assim aquele bonequinho da Michelin, daquele do pneu, que tem o garrotinho ali no tornozelo. Então, é o acúmulo de gordura mais nessa região. É aquela mulher que tem mais gordura no braço, nas pernas, nas coxas, no quadril ali, no culote. E a região da cintura, normalmente, não tem muita gordura abdominal. Não é mais aquela gordura que se acumula aqui, né? Então, as pessoas costumam, muitas vezes, ver como obesidade. E o tratamento dessa gordura é diferente, porque essa gordura não responde a déficit calórico. Então, você vai fazer dieta, você vai diminuir lá, vai fazer exercício, vai e tudo mais, e aquela gordurinha ali dificilmente vai desaparecer. Aquele aspecto de celulite, aquele desconforto que acaba com a autoestima da mulher que tem lipedema, ele continua lá. Nossa, então por isso que é muito importante a pessoa buscar algum conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa tá ali treinando, mudando a alimentação e não tá resolvendo. Às vezes ela não sabe, né? Resolve assim, porque a gordura que tá ali não é toda só de lipedema. Mas a gordura que é lipedêmica, ela não vai responder. Então, isso gera um sentimento de frustração e sofrimento muito grande nessas mulheres. Então, assim, realmente é sofrido. É tipo assim, eu não aguento mais, sabe? Eu vivo com isso a vida inteira, não consigo usar um biquíni na praia, não consigo usar saia. Tem mulheres que eu já atendi que falam, nossa, meu sonho é calçar uma bota, porque a bota não fecha no tornozelo. Entende? Então, assim, são dores que a gente nem imagina às vezes. E elas rodam em vários médicos e fica, não sei o que, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Ah, mas eu já fiz e nada dá certo. Então, elas chegam muito desesperançosas, né? E o lipedema agora está em alta, está se falando muito de lipedema, porque antigamente ele era meio um pouco mal diagnosticado. E hoje em dia já se aprofundou mais o conhecimento, está sendo mais diagnosticado. E agora, né, há uns 2, 3 anos atrás, passou a ter um CID, né? CID de doença. Então, ele foi seria um CID? É o do Código Internacional de Doenças, né? Todas as doenças têm esse código. Então, quando o lipedema entrou nesse código, passou a ser classificado como doença, ele passou a ser visto com mais seriedade. Entendi. Né? Ser mais abordado, ser mais diagnosticado. Então, essas mulheres agora, elas conseguem ter um tratamento mais eficaz. Interessante. E hoje você escolheu as redes sociais para poder trazer alguns assuntos, simplificar e trazer conhecimento para as pessoas, né? A partir do momento que você viu ali que as redes sociais seriam um ambiente legal, um ambiente bacana para você estar mostrando ali a sua especialidade. Esse assunto aí é outro assunto polêmico. Na faculdade de medicina, a gente não aprende, né, sobre essas coisas, que a gente precisa ser empreendedor, que nós somos vendedores de hora, né? E a gente não aprende isso, não aprende muito gestão, a gente não aprende muito sobre marketing. E a pandemia veio para mostrar para a gente que a gente precisa da internet. Então, assim, o alcance da internet é exponencial. É surreal o alcance disso. Então, e hoje em dia, com as plataformas e tudo mais, quando você estava na pandemia, você ficava todo mundo preso em casa. Foi o boom dos cursos online, dos cursos digitais, das mentorias e tudo mais. E aí, hoje em dia, não dá mais para voltar atrás em relação a isso. Então, assim, é importante a gente estar ali presente na internet, se posicionando o tempo inteiro, falando sobre muitos, né, todos os assuntos, curiosidades, etc. E a gente precisa aparecer ali. Precisa mesmo aparecer ali. Por causa do alcance que isso tem. Antigamente as pessoas assistiam televisão. Tem muita gente que nem assiste televisão hoje, mas que as pessoas só descobriam ir no hospital ou em alguma clínica. E hoje elas podem assistir alguns conteúdos, né? Que vocês trazem, médicos especialistas, e descobrir que às vezes ela está passando por aquilo e procurar um médico de fato, né?
E as pessoas passam horas na internet, né? Sim, Horas. Você vai rolando ali aquela tela e aí quando você vê já se passaram horas. Então, assim, o novo marketing Exatamente. é esse, o Hoje em marketing dia, digital. aquela placa que fica bem acesa ali no outdoor não é tão eficaz quanto o anúncio ali no Instagram, porque as pessoas elas não andam mais olhando assim, Não. elas andam às vezes na rua olhando pro celular, Elas elas andam sentam olhando no pro metrô, celular. tá olhando o celular. Exato. E aí a internet, né, é o local onde revolucionou, inclusive a medicina, isso é interessante, né? O médico hoje em dia ele tem que estar na internet. Ele tem que estar. Tem muito médico bom que não está na internet e não está sendo visto, né? E aí tem que estar na internet. Não tem como. Cara, e a gente ouviu muito falar sobre alguns tipos de chips hormonais, um tipo de tratamento inteligente para hormônios. Muita gente fala sobre isso, né? E é uma curiosidade até de algumas pessoas. Eu já ouvi falar sobre esses chips hormonais, mas eu nunca entendi mais ou menos de fato o que é um chip. Coloca na pele, a pessoa começa a ter, tipo, o que ela tem problema de hormônio, ela começa a ter, solta alguns hormônios, melhora nisso. Então, primeiro, é eficaz de verdade? Esse nome chip não tem nada a ver com o que de fato é, tá? É um apelido aí que as pessoas deram, mas a palavra chip não faz muito sentido, porque nem o formato do implante é esse, tá? São implantes, né? São pellets que a gente chama, implantes. Pellets ou implantes subcutâneos. É uma via de administração de medicamentos, que é uma via subdérmica. Então, a gente coloca esses pellets, que parecem comprimidinhos pequenininhos, que você insere ali embaixo da pele, no tecido adiposo, e que vão ficar ali liberando medicamentos durante um período programado, né? Um período determinado, que pode ser de até 6 meses, a depender do tipo de pellet, ou de 1 ano. Interessante. E é só uma via de administração, que, por sinal, tem sido muito comentada ultimamente. Sim, verdade. E hormônios, homens, eles têm tipos de injetar hormônios em homens, né? Isso funciona para mulheres também? Então, como eu te falei, os implantes são uma via de administração. Então, quando a gente vai falar de medicamentos, de hormônios, enfim, nós temos várias vias de administração. A gente tem via injetável, via transdérmica, que é o gelzinho de passar na pele. A gente tem via oral, que é o que todo mundo conhece, que é o comprimidinho de tomar. Vitaminas. Exato. A gente tem a via injetável e a gente tem os pellets. Então, são apenas vias de administrações diferentes. Só que, apesar de ser a mesma substância, a depender da via que eu escolho, eu vou trazer X ou Y de resultado, efeito ou colateral diferente, entende? Uhum. Então, porque cada via tem a sua farmacocinética, tem a sua forma de ser absorvida pelo corpo. Então, isso vai influenciar nos efeitos, né, daquela substância durante a sua liberação. Então, quando você pergunta para mim se o injetável ele serve para todo mundo, não serve para todo mundo. A depender do hormônio, não serve para todo mundo. Bacana. E uma palavra que eu acho ela até bonita de se falar, e você é um especialista nisso, seria a terapia hormonal inteligente. O que seria de fato, o que é uma terapia hormonal inteligente? Então, o que seria isso? As pessoas pensam em terapia hormonal, quando normalmente pensam, elas pensam muito mais na questão do corpo, da estética ou da performance física. E quando eu falo terapia hormonal inteligente, é você pensar no hormônio não como um hormônio, porque isso gera uma barreira de entendimento para muita gente. Não sei o que tá. É hormônio? Não quero. É hormônio? Legal, entende? E pensar nele como uma molécula. Pensar nele fisiologicamente, na farmacologia daquela molécula. Porque, assim, as pessoas, às vezes, têm um preconceito com testosterona, tem preconceito com o uso de hormônio para qualquer coisa. E, como eu falei, é um preconceito que vem de um tabu que foi, sei lá, pensado lá atrás por algumas razões que não vale a pena comentar agora. Uhum. Mas se eu pensar naquela substância como uma molécula e pensar o que ela faz no meu corpo, em quais sistemas ela age, né?
e parar de pensar nela só nessa parte estética, né, estudar ela de fato, eu vou perceber que ela tem ação em partes do meu corpo e do meu cérebro que talvez eu nunca pudesse imaginar. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas falam que, então, sei lá, vou usar testosterona para fazer proteção do coração. Nossa. Proteção cardiovascular. Né? Por quê? Porque tem ação ali no coração. O excesso é ruim? É ruim. Mas a falta também é ruim. Tudo em excesso é ruim. E assim, hormônio não é importante só para ter músculo e para ter saúde, tipo testosterona, para ter saúde sexual, para ter libido, não. Né? A testosterona tem ação no cérebro, tem ação na cognição. Nossa, que interessante. Né? Age no lobo frontal. As pessoas então, assim, é você pensar naquela substância como uma molécula e entender onde ela vai agir no seu corpo em vários lugares. E saber que se eu associar ela com uma outra molécula, eu vou estar... É como se eu estivesse dizendo para o meu corpo, leva essa informação para tal lugar. Porque é para onde está precisando mais. Então, quando eu falo terapia hormonal inteligente, é você olhar a pessoa como um todo, né, e entender que associando determinadas substâncias, eu vou estar direcionando aquilo para onde aquela pessoa precisa mais. Entendi. Entendeu? É mais ou menos isso. Interessante, cara. Você simplificou bastante, né? E é interessante a gente descobrir também que, às vezes, a falta de desempenho, de foco, ela tá ligada também com algum déficit no hormônio, né? Às vezes a pessoa tá perdendo produtividade no trabalho, tá perdendo foco, se distraindo fácil, às vezes começa algo e não consegue concluir, às vezes desanima rápido com as coisas e não percebe que isso às vezes é um problema hormonal, né? E essa terapia hormonal inteligente é a resposta que acho que todo mundo precisava ouvir isso. Todo mundo sabe, assim, é muito difundido na internet, né? Que você tá cansado, fadigado, meio assim, tem relação com a testosterona. Tá, ok, mas quanto, né? Quanto de testosterona eu vou dar? Às vezes você tá com a testosterona ótima e mesmo assim você tá desse jeito. Mas por quê? Porque às vezes você tem, mas será que é uma testosterona funcional que tá agindo ali naquela região? Para onde é que ela tá indo? O que eu preciso fazer para dizer pro corpo, tipo, manda para tal lugar, que é onde tá precisando, entende? Uhum. Então, assim, nosso corpo é cheio de mecanismos fisiológicos e biológicos e várias sinalizações que o nosso corpo vai fazendo para direcionar para determinados lugares a essas reações, né? Então, a gente vai direcionando. Então, você pode fazer isso... Através da terapia. Através da terapia hormonal. Muito bacana. Eu vi que no seu Instagram, você fala de um assunto que hoje ele é bastante polêmico. Que o pessoal chama de chip da beleza. O que seria esse chip da beleza? Que tá todo mundo falando que tá tão em alta. Chip da beleza é um apelido dado para o implante hormonal de gestrinona. Quem deu esse apelido foi a Hebe Camargo, há muitos anos atrás. Na época que ela fez uso da gestrinona e percebeu que a gestrinona trazia alguns benefícios estéticos. Mas esse nome não deve ser usado, tá? Uhum. Porque traz um estigma que não é positivo, né, para uma substância que é tão fantástica para tratamento de diversas doenças ginecológicas. Então, eu não gosto desse nome chip da beleza. Não tem nada a ver só com a beleza, não né? deve ser utilizado. É um nome que não deveria existir. Popularizaram sim. E o que seria, então, você poderia falar um pouco, de fato, o que é sobre esse assunto, para as pessoas entenderem melhor? O que é a gestrinona? Exatamente. A gestrinona é uma substância que foi criada para tratamento de doenças ginecológicas, né? Com foco de tratamento na endometriose. Endometriose, adenomiose, fluxo menstrual intenso, mas principalmente endometriose. Ela é reconhecida pelas sociedades internacionais para tratamento disso. Uhum. E hoje em dia que ela está mais popular no Brasil. E a endometriose, ela é um tipo de doença? É uma doença... Que dá só em mulheres? Sim, porque é uma doença ginecológica, né? Uhum.
dentro do útero a gente tem várias camadas, e aquela camada mais interna, que é a parte que descama para a mulher menstruar e tudo mais, a gente chama de endométrio. Então, a endometriose é o crescimento desse tecido fora da cavidade uterina, fora do útero. Então, vai ter tecido endometrial em outros lugares, tanto do aparelho geniturinário ali, né? Como pode ter foco de endometriose em qualquer lugar do corpo. Então, tem caso de foco de endometriose ali no pulmão, no diafragma, pode ter no coração. Os lugares mais comuns é ali dentro mesmo do sistema ginecológico, nas tubas uterinas, ovário, na própria parede do útero, ali dentro da parte muscular, e a gente chama de adenomiose. Pode dar também tumores, que a gente chama de endometrioma, né? Tumores ovarianos. E bexiga e intestino são também os locais mais acometidos. Eu vi você dizer que você teve um problema, você teve que passar por algum problema, buscou médicos para tentar entender o que você estava passando, e hoje você domina sobre esse assunto, que é a endometriose. E é isso que você traz nas suas redes sociais também. O fato de ter endometriose, né? Eu tenho endometriose, foi o que me estimulou, me motivou a estudar mais sobre isso, aprofundar meu conhecimento nessa área para poder ajudar outras mulheres. Porque quando eu descobri, eu me senti muito desesperada e desamparada. Não tinha pessoas especialistas. Porque eu andava de médico em médico e cada um me falava uma coisa diferente e eu ficava perdida. Eram tantas sugestões de tratamentos diferentes, mas todos eles tinham tantos contras, né? Não é? Que eu ficava mais angustiada ainda. Chegaram a te propor até para retirar o seu útero? Foi. Me fizeram... Uma das propostas foi para fazer uma esterectomia. Uma mulher jovem, sem prole definida, né? Sem filhos. E aí, quando eu escutava aquilo, eu ficava, gente, não é possível que só seja essa a solução. Que não tenha outra alternativa, né? Que seja uma doença tão assim, sem cura, que eu vou ter que viver desse jeito o tempo inteiro, com cólica o tempo todo, porque assim, você é homem, mas eu não sei se você tem convívio com alguma mulher próxima, irmã, mãe, enfim, que tenha cólicas menstruais. Porque Sim. Tem mulher que simplesmente, menstruou é como se tivesse ficado doente. É uma doença todo mês. São dias e dias e dias de dores, faltas no trabalho, perda de rendimento no trabalho, nos estudos, no treino, acorda de madrugada com dor, né? Assim, metade do mês ali é muito sofrido, porque às vezes você está sentindo dor mesmo sem estar menstruada. Né? Fora as outras coisas, tem mulher que tem dor para fazer cocô, tem uma infecção urinária que não sabe como é que, né, que tá ali o tempo inteiro, que trata e nada melhora. Você passou por tudo isso para poder entender do assunto como você entende hoje, para poder ajudar essas mulheres, né? Então, na verdade, foi o fato de ter passado por tudo isso que me fez querer ajudar outras mulheres, porque eu me senti muito desamparada. Então, eu senti uma necessidade, poxa, eu posso, depois que eu descobri, né, a gestrinona, minha vida mudou. Então, assim, eu percebi que existia uma saída, além de todas aquelas outras que me tinham sido apresentadas anteriormente por vários médicos, né? E que me deixariam com muitos prejuízos em alguma área da minha vida, né? Tanto que uma das médicas que eu passei me orientou a fazer uma esterectomia, tirar um útero. Eu não tinha nem 30 anos na época, não tinha filhos, não tinha nada. Imagina se eu tivesse, né? Porque você tá fragilizado quando você descobre uma doença dessa. Aí você confia, né? A minha sorte é que eu estava na faculdade de medicina e eu sou muito questionadora. E hoje você pode ajudar várias mulheres, né? E hoje eu posso ajudar muitas mulheres através da terapia hormonal com gestrinona para tratamento da endometriose. Show Exatamente. De bola. Doutora, agora um assunto bem polêmico que eu gostaria de perguntar para você. Muita gente fala na internet, tem vários julgamentos ali, mas você é um especialista, você pode falar sobre isso, né? E até tirar alguns mitos sobre esse assunto.
A obesidade é falta de vergonha na cara? É como as pessoas dizem? De jeito nenhum. Não é falta de vergonha na cara. E eu falo isso pro paciente, para mim, porque às vezes ele chega para mim e fala: não, doutor, eu sei que eu só preciso tomar vergonha na cara mesmo e tudo mais, e ir pra academia e tal. Eu falo: não é bem assim. Não é bem assim. Não se martirize tanto, porque não é falta de vergonha na cara, Tem né? tanta gente julgando, né? Existe um distúrbio que acontece no centro da saciedade, lá no hipotálamo do cérebro. Então, é diferente. A pessoa que tem obesidade, ela demora mais tempo para ficar saciada do que uma pessoa que não tem, né? E ela tem um estímulo da fome maior do que a pessoa que também não tem. Então, tem um descontrole ali que precisa ser corrigido. É quase que um evento cíclico que vai acontecendo. E aí o tecido gorduroso vai liberando cada vez mais hormônios inflamatórios, citocinas inflamatórias, substâncias ali, que vão piorar mais ainda esse processo, né? Vão estimular mais ainda a fome. Então, não é simplesmente igual tem gente que fala, né? Cara, é só você fazer exercício e parar de comer muito que vai resolver a obesidade. Isso aí é terrível. Porque tem gente que fica até doente psicologicamente, né? Por ser tão julgada assim. E ela não saber que não é só um problema de não comer ou treinar. É um problema que tem que ter um especialista para poder explicar para ela o que tem que ser feito, né? As pessoas tem muito não especialista na internet dando pitaco e falando, né, sobre essa questão da obesidade, sobre emagrecimento. Aí tem aquela ideia de que é só fazer déficit calórico, é só comer menos, então eu vou parar de comer um monte de coisa. Aí tem gente que inventa de fazer jejum. Não, vou fazer o jejum agora. Aí fica jejuando. Tem gente que jejua 24 horas, tá? Já tem pessoas que ficam jejuando 2 dias, achando que com isso vão emagrecer assim rapidamente e tudo mais. Só que é como eu falo isso no meu Instagram. O nosso corpo é um organismo vivo. E se ele é vivo, ele se adapta. Então, às vezes, a restrição calórica exagerada, né? Ela faz piorar, né? Porque o seu corpo entende que está acontecendo alguma coisa errada. Então, eu preciso economizar energia. E aí é que você não emagrece mesmo. Porque ele entende que não precisa comer muito para poder. Exatamente. Então, durante o processo de emagrecimento para tratamento de obesidade, a gente precisa traçar estratégias diferentes o tempo inteiro. Se você achar, recebi uma dieta, vou fazer uma dieta X, vou fazer um exercício Y, e ali eu vou perder 5, 6 quilos, e tá, ok. Vou continuar fazendo aquilo. Passou 2 meses e vou continuar fazendo aquilo. Você vai parar de perder peso e vai até ganhar. Por quê? Porque o seu corpo já se adaptou. Então, você precisa traçar uma nova estratégia de mudança de dieta, de mudança de tipo de exercício, de otimizar alguma coisa para poder fazer o seu corpo, vamos, né? Todo um processo. Então, ele fica se adaptando o tempo inteiro. Não é um tratamento fácil. Por isso que é uma doença crônica. Na hora que você escorregou um pouquinho ali no tratamento ou parou de tratar... Volta bem pior. Volta. É como as pessoas acham que obesidade é falta de vergonha, mas não é. É doença. É doença crônica. É igual diabetes. Diabetes e pressão alta são doenças crônicas. Então, assim, o que acontece com o diabético se ele parar de tomar o remédio do diabetes? A glicemia altera. Não é isso? Se ele estiver tratando direitinho, bonitinho, tá lá, tá controlado. Aí ele acha que tá curado e para de tomar. O que acontece? Constante, né? Bagunça. E a obesidade é a mesma coisa. A pressão alta é a mesma coisa. Então, quando você entende que a obesidade é doença crônica, que ela precisa ser tratada constantemente, né? Aí fica muito mais fácil. Constantemente eu vou precisar usar remédio? Não. Porque existem fases, né? Então, existe obesidade controlada hoje em dia, que é um novo conceito de obesidade, né? Obesidade controlada, que é o tratamento. Dieta e exercício é para todo sempre. Remédio, nem sempre. Entende? Mas em alguns momentos pode ser que sim. Interessante. No caso da obesidade. Doutora, quais são as redes sociais para a galera que quiser procurar mais conteúdos, entender? Às vezes essas pessoas que estão assistindo a gente aqui se identificou com algum desses problemas ou acha que podem ter algum tratamento desse que você falou, elas te acham pelo Instagram? Nas minhas redes, a minha rede social onde eu tô mais atuante ali é no Instagram.
É o @doutora, DRA.Poliana, Poliana, tem que soletrar porque tem muita Poliana por aí. Então, é @DRA.Poliana Seabra, lá no Instagram. Show de bola. E prazer conversar com você aqui, doutora. Fiquei muito feliz, a gente tirou bastante dúvidas polêmicas aqui. Eu que tô feliz de estar aqui, você nem imagina tanto. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio aqui do Eu Empreendedor. Batemos um papo aqui muito legal com a nossa doutora Poliana. E é isso aí, galera.